Que o Senhor Jesus, com a sua palavra, com a sua presença, neste retiro da Quaresma, nos ajude a cada vez mais construir pontes que nos una a Cristo e Ele a nós. Unificar o nosso ser, a nossa vida, a nossa existência. Amém. O Senhor manda rasgar, jejuar, mudar de vida, em sua face a chorar. Não E o Evangelho que iremos rezar hoje é o Evangelho de Lucas capítulo 11, de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes nós também, seguidores de Jesus, nos faltando de fato um conhecimento mais profundo do próprio Cristo, nós temos dificuldades de uma aproximação da verdade mesmo que é Cristo. São 2000 anos e a dificuldade continua. Quem é Jesus? O que o cristianismo apresenta e fala sobre Jesus? O que é que nós, homens e mulheres batizados e batizadas, informamos sobre Jesus com o nosso modo de crer, de professar a nossa fé, de praticar o que cremos e como cremos, de praticar o Evangelho? Será que sabemos quem é Jesus? Será que quando dizemos que Jesus é Cristo, sabemos por quê? De onde vem a sua unção? Muitas vezes, o nosso medo e a nossa falta de conhecimento nos leva a acusar, nos leva a criar divisões, fissuras, separações, crises, guerras. Muitas vezes, a nossa fraqueza nos põe armados diante do desafio que se apresenta em nossa vida.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste retiro de hoje, somos convidados a este convite: quem é Jesus para mim? Esclarecer, conhecer, aprofundar quem é esse homem que nasceu, morreu, que ressuscitou, que aparece aos discípulos e que hoje continua falando a cada um de nós. Aquele Jesus que andou pelas cidades, vilas, pregando o evangelho, curando os enfermos, e que os seus inimigos o acusavam de que ele agia possuído por um espírito do mal. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. É forte. Acusaram a Jesus de ser possesso, de agir em nome de Beelzebu, em nome do príncipe dos demônios. Haviam outros então que pediam sinais, mais sinais. Quantas vezes a nossa relação com Jesus passa por aí também? Queremos provas, queremos sinais, somos inseguros, não acreditamos em suas promessas, em suas palavras, não queremos ser e agir como Ele, queremos simplesmente carregar o seu nome, queremos simplesmente dizer que somos cristãos, mas não queremos aprofundar. Por que somos cristãos? Quem é Jesus? Quem é esse que nos inspira? Quem é esse que nos impulsiona? Quem é esse que deu a vida por nós? E Ele nos convida hoje a esta unidade, a que nos unamos a Ele, a que trabalhemos com Ele e que anunciemos e percebamos que o reino de Deus está próximo. Que não nos permitamos separar e dividir pelas confusões próprias do mundo atual. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça da unidade, a graça de unificar, a graça de não dispersar, a graça de estarmos com Ele, focados nele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Ele que é Filho, Ele que é Espírito Santo. Amém. Não desanimemos, sigamos firmes em nossos exercícios espirituais. Sigamos firmes neste momento de metade da Quaresma e deixemos que a voz de Deus continue falando forte em nossos corações, sem medo. É tempo de conversão, de silêncio, de encontro. Amém. Como outrora nossos pais, conduziste a boa terra, vem conduz a tua igreja, que caminha em ti espera. Tua esperança nós vivemos, pois não é uma quimera. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Se nos falta a tua luz, na penumbra andaremos, nossas vidas transformadas, por tua Páscoa nós queremos, e a morte, o mal e a dor, para sempre venceremos. Escuta, Senhor, a voz do povo teu, e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu,